Nosso sonho é o Brasil. Agora, esse comentário do Paulo, camarada nosso lá do Rio Grande do Norte, fascismo espiritual é o seguinte, né? Isso aí, essa tese do fascismo eterno, isso é coisa do Humberto Eco, né? Uma conferência que ele deu lá, uma palhaçada de uma fala dele. A tradição, culto à autoridade. Pô, então, tudo que remete à autoridade é fascismo, tudo que remete à tradição é fascismo. Aí você pode colocar simplesmente qualquer coisa para toda a política do século XX. Se você for medir por essa regra do Humberto Eco, todos os autores franceses até a década de 60, mais ou menos, são fascistas. Todos. Rigorosamente todos. E todo mundo que não fosse Não, ocidental, né? pela régua do Humberto Eco, o Egito Antigo era fascista, né? Claro, pois é. Agora, assim, falando assim de maneira mais estrita e direta sobre o fascismo é uma ideologia contemporânea que parte, se vincula fundamentalmente com a política de massas, tá? E o Guénon era completamente avesso à política de massas. Ele critica veementemente a política de massas. Então, para começar por aí, é impossível você considerar fascista um autor que se recusa, critica, denuncia e acha a política de massas o cocô do cavalo do bandido. Que era mais ou menos como o Guénon via essa questão Vocês aí. podem falar um pouco aí da questão nacional também, né? Porque isso é uma coisa que de vez em quando falam muito, né? O Guénon, ele assim como o Évola, né? Mas acho que talvez um pouco menos do que o Évola, né? Porque o Évola tem aquela defesa da ideia de império, coisa e tal, né? O Guénon não gosta muito de descer para essas minúcias concretas, assim, né? Mas ele é contra a ideia nacional, né? Ele fala en passant que o nacionalismo, a identidade nacional, para ele é uma coisa moderna e é um erro, né? Então, o fascismo é ideologia ultranacionalista, né? O que se chama de fascismo, de O modo geral, nacionalismo, naquele sentido que havia na época dele, claro que ele era contrário porque era antitradicional, óbvio, naquele sentido que havia, né? Que não é o mesmo sentido que nós, por exemplo, damos a esse termo, né? No Brasil. Nos países periféricos, o nacionalismo tem um outro sentido. Isso é uma coisa óbvia. É claro que nos países de, né, o pessoal fala terceiro mundo e tal, mas enfim, os países periféricos, os países que estão à margem do capitalismo, o sentido é outro.